Shalom, Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat é orações não respondidas. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Me ajuda a passar aquilo que o Senhor me ministrou essa semana. Que não seja eu falando, não seja o Caio, mas o Teu Espírito, a Tua Ruach, que possa falar através da minha boca, Pai. Nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor deseja tratar conosco hoje. Dê-nos ouvidos para Te ouvir, Senhor. No nome de Yeshua HaMashiach, fala com os meus irmãos. Os que estão aqui conosco, seja os presenciais aqui, os que estão à distância, em cada quiloto, em cada casa. Ministra as nossas vidas, Senhor. Converte-nos, Pai. Fala conosco. Nós dependemos de Ti, deste Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Tema da mensagem: orações não respondidas. A paraxá dessa semana nos é ensinado sobre não pervertermos a justiça por motivos diversos, seja por termos compaixão de um pobre, de alguém que cometeu algum crime, ou por termos aversão a alguma pessoa, ou nos sentirmos superiores, melhores, ou por seguirmos a multidão e a opinião popular que pode perverter as nossas escolhas. Também nos fala sobre não tratarmos mal ao estrangeiro. Israel poderia se tornar um novo Egito, fazendo muitos escravos, colocando sobre eles o mesmo peso que eles tiveram de carregar no Egito. E nós somos excelentes reprodutores do mal que nós recebemos. Shemot capítulo 23, versículo 2 e versículo 3 está escrito assim: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Versículo 6. Não perverta o direito dos pobres em seus processos, não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Muitas dessas regras tinham aplicações para o povo de Israel no deserto. E também quando eles conquistassem a terra de Canaã, ou seja, quando estivessem em uma terra com autonomia para que o governo fosse de acordo com a Torá. No entanto, hoje mesmo em Israel, isso não é possível. O governo de Israel não tem base na Torá. E toda a terra é como o Egito. Hoje, todos nós somos estrangeiros aqui. 1 Kefa, capítulo 2, versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Todos nós estamos esperando o nosso Redentor voltar, Yeshua HaMashiach. Hoje é nós que estamos na posição de clamar ao Eterno para que a sua mishpat seja feita na nossa vida. Nós estamos na posição de orar e Baruch Hashem, bendito seja o nome do Senhor, que escuta as nossas orações. Da mesma forma que os juízes e os líderes do povo de Israel podiam ter o seu discernimento corrompido por diversas causas, como nós lemos, nós podemos ter as nossas intercessões corrompidas. E ou vamos pedir coisas que nos trarão a ruína, que não vão fazer bem para nós, ou não seremos atendidos, muitas vezes até para o nosso próprio bem. A oração, ela tem muito poder. Por mais que muitas vezes nós não percebamos isso. Falar algo diante do grande rei de toda a terra é muito sério. Muitas vezes nós nos reunimos aqui de quarta, no Shabat, no Kabbalah, e por causa da frequência, da quantidade de vezes que nós nos reunimos, nós podemos tornar o nosso encontro com o Senhor do Universo, como nós cantamos, Adon Olam, Senhor do Mundo. Nós podemos tornar esse encontro um encontro irrelevante por causa da frequência.
frequência de nós estarmos juntos, pode fazer com que nós percamos o temor, o respeito de estar em uma reunião de oração, de estar orando. Não levarmos em conta o que nós estamos proferindo diante dele. Quero ler alguns textos, quero ler primeiro Bamidbar, capítulo 12, versículo 2, sobre a importância do que nós falamos. Números, capítulo 12, versículo 2. Se você quiser abrir para acompanhar junto comigo nas suas escrituras, está escrito assim, Bamidbar 12, versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moshe? Perguntaram, aqui no caso, Aaron e Miriam. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Eles estavam comentando as dúvidas deles ali, as reclamações, e o Eterno estava ouvindo isso. Vamos para o capítulo 14, versículo 3. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Vamos para o mesmo capítulo 14, versículo 31. Mas quanto a seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão no deserto. Devarim, capítulo 1, versículo 39. Mas as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra e eu a darei a eles, e eles tomarão posse. Isso está em Devarim, capítulo 1, versículo 39. O peso da nossa palavra. Bereshit, vamos ler um pouco também, Bereshit, capítulo 17, versículo 17. Abraham prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraham disse a Elohim: permita que Ismael seja meu herdeiro, ou na melhor tradução, as melhores traduções, que Ismael viva diante de ti. Versículo 20, capítulo 17 de Bereshit. E no caso de Ismael, eu ouvi o seu pedido. Levarei em conta seu pedido, eu te ouvi. Também o abençoarei, o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Nossas orações são ouvidas, irmãos. Aquilo que nós colocamos diante do Senhor, não importa se nós colocamos sem pensar naquilo que nós estamos falando. Nossa palavra tem muito peso. Aquilo que nós colocamos diante dele tem muito peso. Nossas orações muitas vezes também não são respondidas porque nós pensamos que não vai ter consequência nenhuma mudar a nossa vida de acordo com aquilo que nós pedimos. Yeshua nos disse: mas eu lhes digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Se você quiser ler isso, está em Matityahu, capítulo 12, versículo 36. Novamente, mas eu lhes digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra frívola, toda palavra inútil que tiverem falado. Com responsabilidade ou não, nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos. Nós não podemos tornar uma reunião de oração, um tempo que nós estamos orando, algo sem nenhum compromisso, sem nenhum temor. O que pedimos pode afetar negativamente nossas vidas e também das pessoas à nossa volta. As Escrituras nos dizem: não acompanhe a maioria para fazer o mal, não perverta a justiça para apoiar a maioria, não aceite suborno, suborno cega até mesmo que tem discernimento, prejudica a causa do justo.
Nós somos provados muitas vezes, irmãos, pela multidão de pensamentos, de sentimentos que existem em nós. É quase um suborno, o tempo todo a nossa mente guerreando, argumentando conosco para que façamos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. O mal que reside em nós nos treinou desde pequeno a apresentar argumentos para nos convencer de fazer o mal. Faça isso para obter aquilo, faça isso por você, você merece. Olha o que você está vivendo. Faça isso com aquela pessoa, ela merece. Você precisa de um pouco disso, leve em consideração o que está acontecendo no mundo. Existem notícias também, além da nossa mente. Existem as notícias que podem nos conduzir por meio da mentira, da ciência, por meio das distorções da verdade, por meio do medo, das distrações, das injustiças que nós podemos ler, e isso pode gerar ódio dentro de nós, e consequentemente isso começa a mover a nossa vida, mover as nossas orações, e o Eterno não está em confusão. Nós temos as pessoas que nós amamos, que nos cercam de opiniões. Dessas pessoas, nós temos os não convertidos, nós temos os desviados, temos também convertidos, mas talvez sem uma palavra do Eterno para determinado momento. Pessoas que querem acertar e dão ideias, pessoas que não querem o nosso bem, apesar de nós queremos o delas. Tudo isso afeta a nossa vida. E o modo como nós temos nos conduzido diante do Senhor. Assim como a Torá advertiu que, olha, não siga a maioria para fazer o mal, não perverta a justiça para apoiar a maioria, não aceite suborno, porque o suborno cega até os que têm discernimento. Nós somos cercados de pessoas o tempo todo que podem nos fazer desviar do caminho. Toda essa multidão de pensamentos variáveis à nossa vida, na nossa volta, pode nos conduzir também. Tudo que nós consideramos o tempo todo. E se isso ocorrer, nós podemos até orar. Se toda essa multidão à nossa volta começar a alterar o nosso pensamento, mexer com as nossas emoções, e de repente a gente está no meio dessa multidão, e nós podemos até orar, mas muitas vezes o Eterno não vai responder porque nós não queremos ouvir o que Ele tem para falar. Muito barulho o tempo todo à nossa volta. Nossa opinião formada pelo que quer que seja, impede o Eterno de revelar a verdade. Quando Hashem vai falar conosco, ou responder às nossas orações, Ele nos pede muitas vezes para nos consagrarmos, ou seja, nos separarmos. Santificar, santidade é separar-se, para nos aquietarmos, descansarmos nele, confiarmos. Quantas pessoas quase se desviaram, porque ouviram o que o Eterno desejava, aprenderam, por exemplo, que na sua religião, nas suas tradições, estavam com enganos sobre quem é o Eterno, a sua Ruach, quem é o Yeshua, o filho de Elohim. As pessoas descobriram que estavam enganadas e talvez muitas delas oraram: Senhor, me mostra a verdade. E quando o Eterno mostrou, muitas das pessoas falaram: já que está tudo errado, eu não vou fazer nada então. Quantas vezes nós não somos respondidos nas nossas orações, porque se o Eterno falar, nós não vamos concordar com Ele. As pessoas muitas vezes descobriram que as tradições de família, as festas que celebravam anualmente, comemorando, os festivais que não estão ordenados, possuem origem pagã, que isso tudo estava errado. Que a tradição da família ia contra a verdade das Escrituras. Se organizavam, se reuniam e se dedicavam por algo que o Eterno não ordenou. E decidiram por causa disso, eu conheci pessoas assim, não fazer nenhum dos dois, nem o certo, nem o errado. Descobriram a verdade e falaram: então não vou fazer nem o que é verdadeiro, e também não quero mais a mentira, não quero mais nada. Mas muitas vezes nós queremos que as nossas orações sejam respondidas,
para que o Eterno responda às suas orações, você que tem colocado diante dele a sua vida, você precisa estar disposto a ser respondido. Tem que estar aberto, porque o Senhor vai falar com você. Como o Eterno vai falar conosco se nós estamos tão decididos no meio da multidão? Aprender o caminho de volta também demanda esforço. Nós temos que nos esforçar para admitir que nós estamos errados. Vamos meditar um pouco sobre isso também, sobre como os nossos caminhos são corrigidos quando nós oramos. Porque uma situação é o Eterno nos conduzir por um caminho e outra nós tomarmos, com nossa própria escolha, o caminho errado. Nós teremos de fazer o caminho de volta. E muitas vezes seremos lesados no tempo, em recursos, às vezes atinge a nossa saúde, mas nós vamos aprender, teremos muito aprendizado também, por meio daquilo que nós padecemos. O homem, ele perdeu o seu acesso ao Eterno, a sua imortalidade também, porque ele comeu do fruto proibido. Ele foi alertado: no dia que você comer deste fruto, certamente você morrerá. Imagina se Adão e Eva, comessem do fruto pensando: vamos interceder ao Senhor e Ele vai nos restituir, porque Ele é poderoso. Eu vou comer desse fruto e depois eu vou orar e nada vai acontecer. Vamos interceder e tanto a imortalidade quanto o Gan Eden vai voltar para a gente. Irmãos, o homem foi poupado de ter sua raça completamente extinta, mas ele perdeu sua imortalidade, foi contaminado em sua espécie, pelo menos 2 vezes, e milênios estão passando até que o tempo esteja completo. Por causa de uma atitude que foi tomada lá atrás. Lá atrás. O Eterno corrigiu os caminhos da nossa espécie, deu aos nossos pais roupas de pele de animal para se vestirem e os instruiu sobre as consequências dos seus atos. Porque você fez essa escolha, tais e tais coisas vão acontecer com você. Clamar por ajuda inclui ter que lidar com as nossas escolhas. Seu pedido de oração inclui enfrentar também os resultados da sua vontade. Quando nós não reconhecemos os nossos atos, não teremos as nossas orações respondidas, porque nós não queremos aceitar que nós erramos. Nós precisamos fazer como o filho que admitiu, a parábola do filho pródigo, ele admitiu que ele estava desejando comer o alimento que era dado para os animais ali, o alimento que era dado para os porcos. Admitir que nós estamos errados, olha a situação da minha vida, e voltar a falar com o Eterno: Senhor, eu admito que eu estou errado nisso. Quando voltamos para o Eterno, o que perdemos não tem mais importância, porque Ele faz novo todas as coisas. Mas para que isso ocorra, para que nós tenhamos as nossas orações respondidas, eu preciso muito de uma direção do Eterno. Talvez você esteja assim, precisando de uma direção do Senhor. Acho que todos nós estamos o tempo todo buscando saber. Isso envolve esperar, envolve aguardar o Senhor. Aquilo que tem de ser devagar, a gente quer acelerar. E o que a gente tem de fazer rapidamente vai devagar nas nossas vidas. Isso é uma luta nossa. Mas talvez você esteja orando, pedindo para o Senhor uma direção. Primeiro você tem que admitir: Pai, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. Tem de admitir que pode estar errado. Você já falou com alguém que nunca está errado? Já conversou com alguém assim? A pessoa sempre acertou em tudo, sempre está certa em tudo, conhece todos os assuntos, nunca errou. Como corrigir uma vida assim? Que nunca errou. Nunca errou. Como que o Eterno vai falar conosco se nós não admitimos que nós erramos? Analise a sua vida. Se o Eterno não está te dando direção, talvez seja porque há muito tempo você não erra. Talvez seja por isso.
Porque se o Eterno falar, não, você está errado, então quer saber? Vou deixar tudo para trás. Porque eu não aceito que eu estou errado. Muitas vezes a nossa desobediência nos leva tão longe do Senhor, que nós passamos a sofrer danos. Como na parábola de Yeshua, e que Yeshua contou, onde aquele filho perdeu tudo que ele tinha, quando ele perdeu tudo que ele tinha. E começou a desejar comer ali o alimento dos animais, ele falou, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas esse homem precisou perder tudo. Você precisa perder tudo para admitir que você está errado. O que precisa acontecer na sua vida para o Eterno voltar a falar com você? Orações. Você quer ter seu pedido de oração respondido? Direção do Senhor? Admita que você pode estar errado. Não se trata do Eterno não poder nos socorrer, mas de nossas escolhas o impedirem de fazer isso. Nós não queremos muitas vezes ser socorridos. As nossas escolhas geram colheitas em um mundo que é movido por legalidades. Irmãos, é muito difícil nós prevermos os resultados das nossas escolhas. Aonde vai dar? É muito difícil. Nós não podemos impedir tudo, o Eterno pode, mas ele não vai porque ele tem o seu modo de agir. Leis e regras que ele criou e não quebra. As profecias, elas vão acontecer. A destruição da presente ordem vai acontecer e Yeshua vai voltar para nós, Maranata. Imagina você, Noah, que foi salvo no meio do dilúvio. Irmãos, ele não podia impedir o dilúvio, mesmo que ele quisesse. Mas Hashem ordenou que ele construísse uma arca, um barco, e o dilúvio ocorreu e Noah sobreviveu com a sua família. Mas tem que admitir que o Eterno está certo. Imagine se Noah quisesse ver os benefícios da sua oração, daquilo que ele estava fazendo ali de imediato. Mas para que eu estou fazendo isso? Admita que o Senhor está certo. Entregue sua vida a Ele e você pode sobreviver às tempestades. Pode parecer contraditório, mas para nós é mais fácil nós orarmos, Senhor, nós dependemos do Senhor, do que nós orarmos, Senhor, eu estou errado. Não adianta, irmãos, falar, Senhor, eu estou dependendo de Ti, eu dependo do Senhor. E não admitir que você pode estar errado, que você pode ter entendido tudo errado. Muitas vezes nossas orações são respondidas e a gente entende tudo errado. A gente entende errado as coisas, irmão. Tem que pedir para o Senhor, Senhor, eu entendi certo o que o Senhor está dizendo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Está certo? Me dá um sinal que o Senhor ainda está comigo. Você já orou isso, meu irmão, minha irmã? Pai, me dá um sinal de que eu estou fazendo isso. Eu estou tendo muitas dificuldades. Me dá um sinal que o Senhor está comigo nestas escolhas. O Eterno não é como o homem que muda de ideia o tempo todo. Olhemos para nós. Nós estamos o tempo todo falando coisas que após um tempo a gente nota que tudo aquilo não era verdade. A gente descobre que tudo que a gente estava falando ainda estava imaturo, que precisava amadurecer. O Eterno não precisa disso. E a gente tem que assumir isso também. Assumir que há alguns anos atrás nós tínhamos uma revelação e que ela estava amadurecendo. Porque o Senhor não entrega tudo de uma vez para nós não surtarmos. Então ele vai entregando pouco a pouco e a gente está amadurecendo. Admita isso, meu irmão, minha irmã, no nome de Yeshua, que você precisa amadurecer também, que você não está 100% certo, que hoje o Eterno te deu uma instrução e você está entendendo a instrução dele, está colocando em prática aquilo que ele te capacitou para entender hoje. Não que ele muda, mas é que nós estamos em um processo de mudança todos os dias. E se nós não admitirmos isso, ele para de falar conosco, para de atender as nossas orações, porque nós não admitimos, nós não damos liberdade para ele mudar a nossa história, mudar a nossa vida.
Se você tem por certo que você faz tudo certo, que você está certo no modo que você conduz a sua vida, no modo que você conduz a sua família, o Eterno não vai poder agir na sua família. Não porque ele não pode, mas porque você faz separação da sua família e dele. Nós fazemos separação do modo que a gente conduz a nossa vida e o modo que ele quer conduzir. Porque nós temos dificuldade em admitirmos que nós estamos errados. Isso impede a nossa oração de ser atendida. Muitas das nossas tentativas se frustram por serem imaturas. Todos nós precisamos buscar amadurecimento. O Eterno não precisa amadurecer. O Eterno não aprende mais nada. Ele sabe de todas as coisas, mas é constante o nosso aprendizado aqui. Ele é constante. Olha para trás. Tudo que você acreditava com todas as suas forças, olha para trás e o quanto isso amadureceu. Saiba que hoje tem coisas que você acredita que precisam amadurecer também. Precisa amadurecer. Casamento amadurece. Precisa amadurecer. Relacionamento, pai, filho. Seu filho está amadurecendo lá. Você também tem que amadurecer, pai e mãe. Enquanto nós estivermos aqui. Nós temos de admitir que nós erramos para o Eterno agir. Não, ninguém toca nessa parte da minha vida porque ela está completamente amadurecida. Você está enganado. Quando você tiver certeza de que você é um ser humano perfeito e está aqui na Terra, você está errado. Que aqui na Terra não tem ninguém perfeito. Não tem área nossa perfeita. Até mesmo aquelas áreas que são a nossa fortaleza. A nossa fortaleza não é perfeita. Tem que admitir isso para o Senhor trabalhar. Quando nós escolhemos um caminho, nós temos de lidar com as consequências deste caminho. Consequência pode ser uma palavra pejorativa ou não. Nós temos de lidar. Então, se o Eterno te der uma direção, toda ação tem uma reação. E se você fizer uma escolha também, você vai ter que lidar com as consequências da sua escolha. Você tem de se responsabilizar pelos seus atos. Nós não podemos pensar irresponsavelmente de que podemos fazer qualquer coisa e o Eterno vai nos socorrer. Não, eu vou fazer isso porque o Eterno é comigo. Não seja irresponsável. Isso é uma oração que não vai ter resposta. O orgulho entrou tão forte em minha vida no ano de 2012, o ano do fim do mundo. O orgulho entrou na minha vida nesse ano, forte. Foi um processo onde o orgulho foi entrando dentro de mim. Foi entrando. E eu comecei a ter por certo que eu estava certo naquilo que eu estava fazendo errado. E isso me impediu que o Eterno falasse comigo, a não ser em um momento que ele usou um profeta e disse, você vai passar por lutas. Mas eu estava tão certo que eu estava fazendo o certo errado, o errado certo. E nesse ano eu fiquei doente. Tive apendicite, os irmãos conhecem um pouco o testemunho. Foi mais ou menos setembro, outubro de 2012. Eu operei uma vez, depois de 2 dias eu operei novamente, porque eu tive complicações, tive aderências. E passou alguns meses. E eu acredito que eu ainda estava muito orgulhoso. E em maio de 2013 eu tive outras complicações e fiz a 3ª cirurgia. Ali eu falei, eu acho que não tem cura mais isso. Isso aqui vai voltar. Os médicos já falavam isso aqui não tem cura. A situação não tem. Você pode ter isso o resto da sua vida e não temos o que fazer. É algo que é inerente a você e a nós. A gente não tem muito o que fazer a não ser novas cirurgias para remover suas aderências. 3 dias depois da 3ª cirurgia, em 2013, eu tive alta já. Eu tive alta e quando eu cheguei em casa eu tive uma nova complicação. 3 dias depois, alta, eu cheguei em casa e eu tive uma nova complicação. Desci as escadas de casa, sentei no sofá, passei mal e eu tive que ir para o hospital de novo e descobriram novas aderências e descobriram que eles iam ter que fazer uma 4ª cirurgia. Eu fiquei ali no hospital
15 dias, mais ou menos, aguardando saber o que ia acontecer. E dentro daqueles 15 dias onde eu descobri que eu não podia me salvar, olha a situação que eu tive que chegar. Naquele período de 15 dias, eu entreguei tudo para o Senhor. E eu descobri que eu não podia me salvar. Ali o orgulho acabou, porque o que eu podia fazer por mim mesmo? E nesses 15 dias, eu fui curado e não precisei passar pela 4ª cirurgia. Mas eu tive que admitir para o Eterno que eu estava errado. E o Senhor levantou outra pessoa, enviou ela para o hospital. E o Eterno usou essa vida falando comigo, lendo as Escrituras. Pegou um texto, abriu as Escrituras, ele não sabia que estava sendo usado pelo Senhor. Chegou para me visitar e falou assim, quero ler as Escrituras com você. E ele leu o texto comigo. E ali o Senhor falou poderosamente comigo. E eu voltei para a terra. Eu pensava que eu estava voando, e eu voltei. Eu falei, puxa, eu estou errado em tudo que eu acredito. Eu estou errado. E eu preciso amadurecer. E ali eu fui curado. Só ali eu fui curado. O orgulho que eu coloquei entre mim e ele foi removido. Mas para isso eu quase tive que morrer. Se converter por meio de Yeshua já é uma decisão de ir contra a multidão. Porque para se converter você tem que admitir que você é um pecador. Sabia disso? Você tem que admitir que tudo o que você estava fazendo estava errado. Isso é conversão. Se converter já é ir contra a multidão. Nós precisamos reconhecer nominalmente as nossas escolhas, analisá-las e admitirmos que em muitas delas nós estamos enganados. Nós estamos errados. E se estivermos abertos para isto, a Ruach vai nos mostrar. Cabe a nós nos voltarmos para o Senhor. Não importa o quanto oremos, ou quanto oram por nós. Vocês acham que não tinha ninguém orando por mim nesse meio tempo, irmãos? Quase um ano. Passando ali, as pessoas orando por mim, para que o Senhor alcançasse a minha vida. Mas não importa o quanto nós estamos intercedendo. O Eterno, Ele quer falar. Ele quer falar, mas tem que se abrir para ouvir. Ele quer responder às orações. Ele deseja curar. Ele deseja salvar, Ele deseja dar soluções, dar um caminho diferente. Mas tem que admitir que está errado. Tem que admitir para o Eterno que você pode ter escolhido errado por muito tempo. Oh, mas eu fiz isso a vida toda. Você errou a vida toda, talvez. Passa a acertar hoje. Tem que admitir. Quer a família transformada? Tem que admitir que talvez você esteja conduzindo a sua família do modo errado. Tem que admitir para o Senhor que talvez até aqui você fez tudo errado. Coloca diante dele. Você quer ter a sua oração respondida? Se abra para a resposta. Nossas orações estão impedidas, muitas vezes, por causa do nosso orgulho. O que pode estar impedindo as suas orações? Qual multidão está entre você e o Senhor? Analise a sua vida. Pergunte ao Eterno, Pai, o que eu estou fazendo de errado? O que está me atrapalhando de te ouvir? Essas escolhas que eu fiz estão erradas? Me ajude a saber. Para nós fecharmos, eu quero ler um texto de Yeshayahu 59. Se você quiser abrir as suas escrituras para lermos juntos. Yeshayahu, profeta Yeshayahu, capítulo 59, versículo 1 ao 9. Yeshayahu, Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao 9. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar. Mais uma vez, não se trata do Eterno não poder fazer o sobrenatural na sua vida. Não se trata disso, meu irmão. Como o Eterno pode me salvar? Não se trata disso. Não se trata. Vamos ler de novo, Yeshayahu 59, versículo 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto
que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Elohim. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Se não admitir o erro, como nós vamos ter as nossas orações respondidas? Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras. Irmãos, nós acreditamos nas mentiras que nós falamos. E a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade, apoiam-se em argumentos vazios. Nós somos assim, nós somos os próprios advogados da nossa causa. Vamos ler de novo. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios, falam mentiras, concebem maldade, geram iniquidade, chocam ovos de cobra, tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Prestem atenção, irmãos. Com o Senhor falando através do profeta. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Mas nós pensamos que nós estamos protegidos e que as nossas obras vão nos proteger. Suas obras são más e os atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, agem em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho de paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. O Eterno nos dá uma direção, nos dá um caminho, e o que a gente pode fazer com ele? Transformá-lo em caminho tortuoso. Quem andar por ele não conhecerá a paz. Você está sem shalom? Você está sem shalom? Isso já é um sinal. Já é um sinal. O que está acontecendo, Senhor? Mostra para mim. Talvez você teve uma resposta de oração, e você começou certo, e se desviou no caminho. Admita, é possível se desviar no caminho, você sabia disso? Quantos ministérios você conheceu que começaram bem e se desviaram no caminho? É possível. É possível uma família começar bem e se desviar. Dá para voltar. Dá para voltar. Dá para voltar. Não é tarde demais. Ontem nós cantamos essa canção, Elmalebit Shuká. O Eterno falando conosco. Volta para casa, não é tarde demais. Continuando. Por isso a justiça está longe de nós. E a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Então o Senhor revelou ao profeta o que está acontecendo. Ele falou, olha, não é que eu não queira salvar. Não é que eu não queira ouvir, mas as suas maldades separam vocês de mim. E o profeta reconhece no final, ele olha, por isso então, e agora eu entendi, por isso que a justiça está longe, por isso que a retidão não me alcança, por isso que está tudo acontecendo, por isso que é tudo trevas. Agora eu entendi. Os nossos lábios estão mentindo, nós estamos nos apoiando em argumentos vazios, nós não vamos nos cobrir com o que nós estamos fazendo. O profeta admitiu, então a justiça não nos alcança. Tem que admitir para ter a sua oração respondida. Tem que admitir que você pode estar pedindo a sua ruína também. Tem que admitir, Senhor, eu estou orando errado, talvez. O que eu estou orando errado? Vou parar de pedir isso, eu vou pedir para o Senhor me revelar, Pai, porque talvez eu esteja querendo um caminho que não vai me fazer bem algum. Talvez nós estamos orando como aquele filho, me dá tudo, me dá minha herança, eu quero minha herança. Me dá minha herança. E ele pegou a herança dele e saiu e perdeu tudo. Nós muitas vezes estamos orando coisas que vão nos fazer mal. Tem que admitir para ter a sua oração respondida. O que está na sua mente, na sua vida, na sua frente, te impedindo de ter suas orações ouvidas? O que não está saindo do lugar que você deseja tanto que saia? Analise a sua vida. O que você tem por certo pode não estar certo. Se abra para ouvir o Eterno, no nome de Yeshua. Orar por causas que o Eterno não está é perder tempo.
Que possamos todos nós pararmos para analisar a nossa vida. Se nós estamos no meio de uma multidão, como a Torá advertiu, não siga a multidão para fazer aquilo outro. Não faça isso. Que possamos parar de olhar para a multidão que está à nossa volta, sairmos, olharmos para o Eterno, que tem respostas para a nossa vida. Ele tem respostas para a nossa vida. Procure ao Senhor enquanto ainda é tempo. Procure a Ele. Procura Ele, dá tempo de buscar Ele e ter a vida transformada. No nome de Yeshua HaMashiach. Ainda que muitas consequências venham sobre nós e tenhamos perdido tanto, carreguemos marcas. Eu carrego as marcas do meu orgulho. Eu carrego essas marcas no meu corpo. Mas deu tempo para mim. No nome de Yeshua, que possamos admitir, abandonar o orgulho. O orgulho ele nos impede de vivermos o melhor do Senhor. Ele nos impede. Porque o tempo todo a nossa mente está muito além da dele, inferior, no sentido de ele está muito além de nós, ele está muito acima. Então o tempo todo nós vamos nos surpreender. Agora o que vai fazer diferença é se a gente vai ter orgulho para não aceitar ou vai deixar o orgulho de lado e aceitar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Tem que deixar o orgulho de lado, meu irmão, para o Senhor restaurar a sua vida. No nome de Yeshua HaMashiach. E que assim seja, que assim seja. Próximo Shabat, dia 5/2, teremos uma única paraxá, Trumá, coleta, paraxá 19, que ensinam detalhes sobre a construção do Mishkan, o tabernáculo móvel que servia de local de repouso do nome sagrado de Hashem, entre o povo de Israel. A construção da Arca do Testemunho, entre outros instrumentos sagrados. E assim segue. Convoco a todos a fazer essa leitura, que o Eterno possa falar com cada um de vocês poderosamente. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Pai, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Pai, eu não sou melhor do que ninguém. Eu também tenho de lidar com o orgulho que vira e mexe, cresce dentro de mim, e eu tenho de diminuir. Nós temos de fazer, Pai, como Yohanan. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. No sentido da tua vontade, Pai. O Senhor já é grande. O Senhor é o rei de toda a terra. Mas importa que a tua vontade cada vez mais seja feita em minha vida e a minha cada vez menos. Para que sofrimentos não venham sobre mim. Que eu não preciso passar. E tantas vezes a gente só aprende isso no meio, Pai, do sofrimento. Nos ajude. Tem misericórdia de nós. Não nos conduza à provação. Livra-nos do maligno. Ajude, junto com os meus irmãos, Pai, a admitirmos que nós erramos, que nós podemos entender tudo errado. Tantas vezes, Pai, os Talmidim, ali junto com Yeshua, do lado de Yeshua, entendiam tudo errado do que ele estava falando. E nós somos assim. Dê-nos, Pai, do teu conselho, dê-nos discernimento para entendermos. E aquilo que nós não entendermos, nos ajuda. Tem misericórdia das nossas vidas. Corrige os nossos caminhos para termos as nossas orações respondidas e podemos ver o bem, a tua bondade sendo realizada nesta terra. É o que eu lhe peço, meu Pai. Deixa Yeshua HaMashiach, que assim seja.